Graça e paz, estamos vivendo um período de Olimpíada. Começou a abertura ontem, na sexta-feira, que eu não foi muito legal. Para mim, foi muito medíocre, muito pequeno em relação às outras Olimpíadas passadas, como do Japão, da China. Todas tiveram abertura muito melhores do que essa. Foi muito medíocre. Sem falar que eles tentaram agredir os cristãos, a igreja, com aquela santa ceia LGBT, trocando Jesus. Mas eu não queria falar disso. A Olimpíada acontece para unir os países, unir as pessoas em paz e amor, para que até pediam para as guerras que estavam acontecendo na época da Olimpíada cessar. Mas a gente vê que esse ano não aconteceu. Rússia, Ucrânia, Israel contra o Hamas, o Hezbollah, o Irã, os terroristas do Iêmen, alguns da Síria, e a guerra continua. Israel está sendo atacado até na própria Olimpíada. Estão atacando, ameaçando os atletas. Na França, os atletas de Israel estão sendo vaiados. Mas o mundo jaz um maligno. Nossa luta não é contra carne e sangue, é contra as potestades, os principados e os seres celestiais do mal. E a gente sabe que a gente está chegando aos finais dos tempos e a luta está sendo cada vez mais acirrada. Mas a gente também tem que lembrar que o cristão tem uma Olimpíada, uma corrida, uma maratona, uma corrida de barco. É o esporte do cristão. A gente não só participa dessa corrida por alguns dias, como na Olimpíada, e não acontece de 4 em 4 anos, se eu não me engano, mas a gente tem uma Olimpíada a vida inteira. A gente corre a vida inteira. Somos atletas do Senhor, desde que a gente nasce até o dia que a gente vai partir. E agora, com a iminência da volta de Jesus, até o dia que Jesus voltar. É isso. A corrida cristã, a maratona cristã, a Olimpíada cristã faz parte do longo da vida da gente, pulando os obstáculos colocados à frente através de quê? Da nossa fé. Nosso adversário não são pessoas, como eu já disse, mas a própria carne, principalmente a gente, a luta contra o nosso pecado, a nossa própria carne. Sabemos que não é uma corrida fácil superar as nossas vontades, lutar contra nós mesmos, contra os inimigos celestiais, contra o mal, contra todas essas coisas hoje. Só com Cristo seremos vencedores. Através de Jesus Cristo, somos mais do que vencedores. Amém? Então, a gente não pode desanimar a corrida cristã. Pode ser cansativa e nos levar, mas vai nos levar à vida eterna. Paulo fala que a gente lá em 2 Timóteo 4:7, o versículo 7 diz que a gente combater o bom combate, terminar a corrida e guardar a fé. Aleluia. E lá em 1 Coríntios 9, 24 e 25 verso, diz assim: vocês não sabem que de todos os que correm nos estádios, naquela época já tinha as provas, né? Os gregos, o Império Grego, já tinha as Olimpíadas. Apesar de ganhar um prêmio, correr nos estádios, apenas ganhar um prêmio, corram de tal modo para alcançarem o prêmio. Todos os que competem
nos jogos se submete a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que ao longo perece, aquela coroazinha que eles botavam de folhas. Mas nós, cristãos, que ele quer dizer, mas nós o fazemos para ganhar a coroa que dura para sempre, a coroa que dura eternamente, que é a vida eterna. Então, a gente tem que se preservar, a gente tem que ter Jesus presente na nossa vida, se fortalecer com a armadura do Espírito Santo para vencer cada obstáculo, o dia mau. A gente não pode parar, a gente não pode desistir, a gente tem que sempre continuar com a cabeça erguida. A gente pode receber ameaças, a gente pode receber desânimo. O inimigo vai usar pessoas, para você desistir e perder sua carreira, sua corrida para Jesus, para você desistir de Jesus. Muitos vão cair nos finais do tempo, o amor de muitos vai esfriar, mas a gente tem que perseverar na fé em Cristo. Então essa corrida, essa Olimpíada, nós temos que vencer. Nós estamos sendo cada dia mais atacados. Os cristãos estão sendo cada dia mais atacados em todos os cantos do mundo. A perseguição são mais assíduas em alguns lugares, até matam cristãos, mas a gente tem que permanecer, dando apoio uns aos outros, espalhando a boa nova, a boa notícia de Jesus. O Evangelho, que quer dizer boa nova, boa notícia, que é o próprio Jesus, a palavra, o verbo que se fez carne, o verbo que veio habitar entre nós, que é Jesus Cristo, o Deus vivo, que reina hoje no céu e vem nos buscar, como essa foto que está acima de mim. Ele vai voltar para nos buscar, a igreja, a noiva. Nós somos a noiva do Senhor e temos que todo dia nessa corrida nos adornar, nos preparar, nos adornar para que o noivo venha nos pegar para a grande boda do Cordeiro. Amém? E como na parábola das 10 noivas, tem as 5 tolas e as 5 sábias. As sábias deixaram a candeia acesa, porque trouxeram azeite em reserva. As tolas esqueceram de trazer azeite e a candeia ia apagar e foram comprar. O noivo chegou e só levou as 5 sábias. A gente não pode ficar para trás. O azeite é o símbolo do Espírito Santo. O Espírito Santo temos que estar cheio do Espírito Santo todo dia para vencer as batalhas, para vencer a nossa causa do reino, edificando o reino de Deus para nós e para todos. A gente não é egoísta. As pessoas correm atrás dos prazeres do mundo, atrás de coisas que vão edificar só o ego. A gente corre atrás das coisas do céu, do alto. As pessoas querem carro, casa, comida, bebida, viagens, casamentos, vivendo como na época de Noé. A gente não pode viver como na época de Noé. A gente tem que viver o Evangelho em obediência ao Senhor. E a gente vai vencer, porque Cristo nos deu a vitória na cruz. Deus abençoe a tua casa,